Bom dia, prezados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso meio para louvarmos o nosso Deus e exaltarmos o seu nome neste dia. Um dia abençoado porque podermos estar aqui na casa de Deus presencialmente tem sido uma bênção porque durante bastante tempo estivemos ausentes, não é? Apesar dos meios novos de tecnologia, conseguirmos estar a ter os cultos, mas nada como os cultos presenciais, e o pastor que o diga. Não é fácil falar para uma câmara, como o pastor disse durante a semana, não é nada agradável, não é? Apesar de, pela graça de Deus, e os irmãos que o digam, o nosso pastor dá um bom operador de estúdio, não é? Ele fala bem para a câmara, já lhe tenho dito isso, não é fácil, não sei se os irmãos alguma vez já fizeram filmagens, não é fácil falar para o nada, digamos assim, não é? Para uma câmara é para o nada, mas temos que dar graças a Deus pelo pastor que nos deu, para nós, termos aqui na igreja esta possibilidade, mesmo em tempos de pandemia, termos os cultos não presenciais, mas já à distância, mas pela graça de Deus, hoje já temos os cultos presenciais. E durante esta semana Deus também deu-nos o privilégio de 3 irmãos nossos fazerem anos. No dia 20, o irmão Alcino Ferreira, no dia 23, o Lucas Dias, e hoje mesmo, no dia 25, o Carlos Manuel Pires. São irmãos, os irmãos Manuel Carlos já há algum tempo não se vê, mas os irmãos tenham um telefone, ou que deem uma mensagem, um telefonema a dizer os parabéns a estes nossos irmãos, que nós já há algum tempo não vimos. Mas é uma graça nós podermos ter estes irmãos como vida ainda nos nossos dias, não é? E queria, antes de fazer uma oração, dizer aos irmãos uma coisa que me tocou esta semana, que vocês sabem, a minha esposa está ligada às ciências, ela é professora de Física, e eu também interesso-me um pouco por ciências. E esta semana soube uma coisa que a mim, até já ontem comentei lá em casa, com o meu irmão e com as minhas sobrinhas, também por acaso elas não sabiam, e eu não sei se os irmãos sabem, de repente até todos sabem, só eu é que não sabia, que as estrelas cantam. Sabiam? Não? Ninguém sabia que as estrelas cantavam? Uau! Então ninguém anda também a ler muito a Bíblia, eu já vou-vos dizer porquê. Sabem que houve uma sonda chamada Kepler 2 da NASA, em 2016, começou a fazer estudos das estrelas e durante esta semana eu ouvi que eles chegaram à conclusão que as estrelas emitem sons diferentes. Está provado já cientificamente. E que esses sons é tipo uma música, um canto. E eu fiquei, uau! As estrelas cantam, como é que pode ser? Uau, isto é mesmo, tipo como os miúdos dizem, isto é fabulástico, não é? É mesmo fabuloso, as estrelas cantam. Eu peguei na Bíblia e abri o livro de Jó e vi o que é que Deus falou a Jó. Conhecem a história de Jó. Jó foi atribulado, os seus amigos, entre aspas, começaram a dar-lhe tudo menos bons conselhos e até com o ponto, no capítulo 38, Deus fala a Jó. E os irmãos, se quiserem abrir, podem abrir as vossas Bíblias e leiam. E vamos ler todos. Jó 38, versos 4 a 7. E ver o que é que a Bíblia nos diz. Espero um pouco para que os irmãos abram. E para ver se estas surpresas da física, não é? Se Deus não sabe, não é? E ver a palavra de Deus diz assim. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas estavam na alva juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Uau! Então aqui Deus diz que as estrelas estavam todas juntas alegremente e cantavam. Maravilhoso, não é? Nos dias de hoje, vêm os cientistas a dizer que as estrelas cantavam, mas o nosso Deus grandioso, que tudo criou, já dizia para Jó que as estrelas cantavam para ele. E isto não fica por aí. Os irmãos depois em casa, não quero estender-me um bocado, em Salmos 48, se lerem o Salmo 48, Davi louva a Deus e diz exatamente o mesmo, não é? Ele diz que tudo louva a Deus, até as estrelas o louvam. Que louvai ao Senhor tudo, até as próprias estrelas, elas louvam a Deus. E é neste grande Deus que nós conhecemos
porque já o aceitámos. E se alguém ainda não aceitou este Deus poderoso, hoje é o dia aceitável. Não deixem para amanhã, porque nós não sabemos o dia da manhã. Porquê? Porque esse dia só a Deus pertence. Nós temos de tomar essa decisão. Se sentirmos em nosso coração, não devemos endurecer o nosso coração, como diz a palavra de Deus, e tomar essa decisão hoje, porque o dia da manhã só a Deus pertence. E ninguém sabe se amanhã estaremos cá ou se Deus nos chamará à sua presença. E vamos ter agora uma oração e vou agradecer a Deus. Podemos ficar de pé para orarmos ao nosso Deus em agradecimento por tudo aquilo que Ele é. Santo Deus e Querido Pai, omnipotente, Tu que és o Deus Criador, o Deus sustentador de todas as coisas, tudo Tu criaste, Pai Santo, e tudo é perfeito, porque Tu és um Deus perfeito e um Deus santo. A Ti, Pai Santo, queremos dar somente o louvor, a glória de tudo aquilo, Pai Santo, que Tu nos entregas em Tuas mãos, de tudo aquilo que Tu és. E tudo aquilo, Pai Santo, que nós façamos, seja com o intuito de Te louvar, Te adorar e Te bendizer. E neste dia, Pai Santo, de coração rendidos a Ti, nós Te pedimos que Tu aceites o nosso louvor, a nossa adoração. E que a palavra que vamos meditar, Senhor, venha de encontro aos nossos corações. E que nós possamos, Pai Santo, pensar também para além destas nossas fronteiras, aqui da nossa terra, e pensar em missões, Pai Santo, pensando no que podemos fazer e que podemos ajudar outros povos ao conhecimento da Tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, perdoa-nos as nossas falhas e ajuda-nos, Pai Santo, a cada dia a sermos melhores filhos Teus. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Amém. Antes de sentarem-se, vamos ler uma passagem bíblica que ela vai estar fixada ou apresentada aqui por cima de mim, não é? Isto agora... As novas plataformas não precisam de abrir a Bíblia. Antigamente tínhamos que abrir a Bíblia. E diz-nos neste livro que vamos ler de 1 de Samuel 12, 22 a 24, diz-nos o seguinte: O Senhor prometeu firmemente que não vos abandonaria, pois decidiu que fossem o seu próprio povo. Quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor, deixando de pedir por vós. Continuarei a ensinar-vos sempre o caminho bom e reto. Respeitem, pois, o Senhor e sirvam-no com fidelidade e com todo o coração. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez no vosso meio. Amém. E vamos seguidamente, como hoje temos um culto também especial, não é? Podem sentar-se os irmãos. Seguidamente vamos cantar uma música que tem por título Senhor meu Deus.
o Senhor tem feito e como é bom podermos celebrar isso esta manhã. E é bom perceber que aquilo que o Senhor tem feito, que algumas vezes nós nem sabemos, entretanto vai sendo revelado. Eu só fiquei um pouco confuso. Não sei se o interesse do Rui nas estrelas foi pelo interesse da Edith ou foi o contrário. Portanto, ele tem interesse na Edith e interesse nas estrelas. É muito bom, é muito bom. Mas, amados, é tão bom quando nós percebemos que, de facto, o Senhor é absolutamente maravilhoso. Este conceito que está na Bíblia, de que as estrelas cantam e que depois a própria ciência pode comprovar, não nos pode deixar indiferentes. E nós estamos aqui hoje porque o Senhor tem feito maravilhas tão grandes ou maiores na nossa vida, certo? O amor de Cristo na cruz, um amor que transforma a nossa vida, que nos dá uma nova vida, é a obra mais maravilhosa que nós podemos experimentar. E o coro que nós vamos cantar de seguida fala exatamente sobre isso. Vai lembrar um conceito que o salmista também deixou, de que o Senhor sonda as nossas vidas, que Ele conhece todas as coisas, e por causa disso também, e por tudo aquilo que Ele faz, e por tudo aquilo que Ele é, nós nos queremos prostrar perante o Senhor. Queremos celebrar este amor que é sem limites, este amor que é sem igual. Estamos unidos neste propósito hoje, amados. Vamos juntar a nossa voz às vozes das estrelas. Vamos? Então vamos ficar de pé e vamos cantar este hino juntos.
tenho a certeza que não vamos encontrar razão maior para a nossa verdadeira felicidade, para a nossa autêntica e verdadeira esperança, que a certeza que Deus nos ama e que a nossa vida é alvo dessa expressão do amor de Deus. Mesmo quando à nossa volta, aparentemente, isso até parece não estar a acontecer. Deus ama-nos e Ele expressa e manifesta esse amor por nós. Amém, amados? Amém. Mas, sabem, as estrelas não só cantam, elas brilham também, não é? E João, logo no início, no capítulo 1, fala exatamente nisso, que Jesus é a vida e Ele é a luz que veio para o meio das trevas. E as trevas não irão prevalecer contra esta luz. Em João capítulo 9, quando Ele faz aquele milagre sobre a vida daquele homem cego, mais do que curá-lo, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele, de facto, é a luz. Ele é a luz. E o Senhor nos tem convocado a sermos agentes de transformação deste mundo também, sendo luz, sendo sal e luz, é verdade. Mas Ele é a luz. Nós não temos brilho próprio. É Deus, é o Senhor Jesus Cristo que é a nossa luz, que é a luz das trevas. E este mundo, amados, este mundo precisa muito de ser exposto a esta luz. E o Senhor nos tem convocado a fazer, sabendo que conforme a expressão e a presença de Cristo se for manifestando, as trevas não vão prevalecer. E por isso este cântico que nós vamos agora juntar mais uma vez ao cântico das estrelas vai falar sobre a luz que é Jesus Cristo. E vamos, se soubermos os gestos, isto tinha gestos, não é? Se soubermos os gestos, vamos juntar os nossos gestos a este cântico. Então vamos louvá-lo com este coro. A verdade
estamos aqui para celebrar esta graça de sermos expostos à Tua maravilhosa luz. Uma luz verdadeiramente transformadora. A luz do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pela Tua dádiva. Muito obrigado pela Tua manifestação de amor que nos permite estarmos hoje aqui reunidos na Tua presença. Só mesmo por Jesus, a luz do mundo, a luz da nossa vida. E, Pai, dá-nos a graça de não ficarmos calados nem quietos perante tão preciosa realidade. Dá-nos a graça, a ousadia, o constrangimento para proclamarmos, anunciarmos e partilharmos esta luz maravilhosa a todos aqueles que estão perto de nós. Pai, que em tudo Tu sejas glorificado, aceita a nossa adoração, faz-te presente e manifesta-te no nosso meio nesta hora, como sempre fazes. E tudo oramos com gratidão no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Podemos ficar sentados por alguns minutos, amados, e antes mesmo de considerarmos alguns assuntos sobre também uma das razões pelas quais queremos estar juntos hoje, deixem-me só dar duas saudações particulares. Creio que alguns irmãos aqui se lembrarão, pelo menos os com mais experiência na vida, de a nossa irmã Aurora Natividade. Alguém se lembra dessa irmã, Aurora Natividade? E lembram-se do filho da irmã Aurora? Não se lembram? O Senhor Horácio, ele está aqui connosco hoje. E queremos dizer que é bem-vindo. O Senhor Horácio cresceu no meio da igreja até aos seus 13 anos, não é? Depois foi para a Venezuela e quis o Senhor agora que ele estivesse de volta. E, portanto, dizer-lhe naturalmente que é muito bem-vindo e que tem família aqui, a família do Senhor, que certamente nós queremos ser na sua vida também, que o Senhor abençoe. E também a sua família lá na Venezuela, enquanto esperamos que eles possam vir ter consigo também. É a nossa expectativa. Eu não sei se está connosco a nossa irmã Nelita. Está, ok. Eu estou a perguntar porque nós não nos conhecemos pessoalmente, não é só por telefone. Dar um bem-vindo. As nossas irmãs são da missão de Cantanhede e então são muito bem-vindos. É uma alegria termos connosco e regressando, um abraço à igreja lá, ao pastor Heitor também e muito obrigado pela vossa presença. É uma alegria ter-vos connosco também. Amados, hoje queremos muito, como tínhamos planeado, celebrar missões. E celebrar missões é voltar o nosso coração para algo que o Senhor tem determinado que aconteça na nossa vida e através da nossa vida, da vida da Igreja. Como sabem, o Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa tem sido um dos veículos que nós, enquanto igrejas associadas, temos para ser parte, eu peço perdão, vou tirar a máscara, senão vou sufocar, para ser parte da expressão do reino e do cumprimento da missão. Por questões meramente administrativas, o Departamento de Missões dividiu-se em duas intervenções únicas na missão, mas diferentes no alvo. Missões nacionais, e portanto tem tudo a ver com os alcances em termos missionários do nosso país, e missões mundiais, tudo o que é alcance missionário fora do nosso país. E hoje lembramos, celebramos e nos envolvemos em missões mundiais. E eu queria só, de facto, o Departamento preparou 2 vídeos, mas num dos vídeos em que íamos partilhar informação sobre os projetos missionários em África, quem ia estar lá a falar era eu. E como eu partilhei já e o Rui também partilhou, eu estou mesmo muito cansado de falar para câmaras, então eu prefiro falar com os irmãos, porque verem-me ali é preferível, não sei se é preferível, mas pronto, isto agora já é uma presunção minha, mas parte do princípio que é melhor ser eu a falar. Mas lembrar que em termos de missões mundiais e em termos de projetos de África, porque tem sido esse um alvo preferido e preferencial da nossa intervenção enquanto departamento, nós temos trabalhado com alguns países, especialmente e particularmente com os países de língua oficial portuguesa. Com São Tomé, a nossa igreja está mais sintonizada porque, pela proximidade que tivemos e pelo nosso envolvimento direto com o trabalho em São Tomé, nós temos partilhado mais aquilo que tem estado a acontecer. Neste momento, o trabalho em São Tomé está num ponto em que nós estamos muito animados. Houve recentemente, há 2 semanas, a Assembleia da Convenção lá, eles estão-se a reorganizar um pouco melhor e nós, com toda a certeza, vamos poder continuar a abençoar aqueles irmãos, abençoando-os em termos de recursos de formação de líderes, que é uma das necessidades
necessidades que eles identificam e, com toda a certeza, continuar a dar resposta a necessidades de outro âmbito naquele trabalho ali. E, portanto, São Tomé provavelmente é o campo missionário do qual nós estamos mais identificados. Em Angola, recentemente e nos últimos anos, nós focámos muito a nossa intervenção no apoio ao Seminário Batista de Luanda. O Seminário Batista de Luanda, que tem muitos alunos, infelizmente tinha muito mais condições de instalações. Nos últimos 2 anos, por intervenção de todos nós, enquanto intervenientes neste aspecto da missão, pudemos mobilar as salas, pôr janelas em algumas salas, levar condições de trabalho para aqueles alunos ali e, de uma forma muito prática, providenciar recursos para que pastores e líderes possam trabalhar na evangelização daquele país. E foi uma intervenção muito prática, mas eu creio que faz todo o sentido. Em Moçambique, o nosso trabalho tem sido particularmente feito através de uma parceria com a Igreja Batista de Leiria, no Lar Betel. O Lar Betel é um lar de acolhimento para crianças órfãos e em necessidade. Nós fizemos de 2 formas, num momento levando recursos, enviando recursos para as instalações. Uma das intervenções que fizemos, por exemplo, foi comprar uma quantidade enorme de lençóis e pô-lo num contentor e mandámos para lá. No último ano fizemos até através do padrinhamento de crianças, pagando um valor que permite o sustento daquelas crianças ali. Vamos continuar, com certeza, muito focados nesta intervenção. Cabo Verde é um país que me dói aqui no coração, no sentido em que nós temos feito muito pouco por Cabo Verde. O mesmo estava a acontecer com São Tomé até há muito pouco tempo. Cabo Verde, a nossa última intervenção foi reunir uma quantidade significativa de revistas da Escola Bíblica Dominical, que, aliás, os irmãos têm trazido, eu tenho estado a juntar e em breve iremos mandar mais. Aquilo que para nós, por calendário, já passou para eles é útil, então temos enviado para lá e estamos a preparar para em breve, provavelmente, mandar uma outra quantidade de revistas que ajude as igrejas ali no estudo da palavra. Estas são formas muito práticas de nós sermos missão fora de portas e, neste aspecto particular, nos países africanos de língua oficial portuguesa. Mas eu queria partilhar convosco hoje, e isso vai ser um vídeo, um outro projeto, e este projeto missionário de âmbito mundial e enquadrado nesta nossa experiência e intervenção, é interessante porque é missões mundiais dentro de casa. E os irmãos vão perceber porquê, porque nós vamos estar envolvidos, já estávamos, mas agora passou para o Departamento de Missões e particularmente para a nossa intervenção de missões mundiais, a nossa cooperação com a Igreja Ucraniana, que é uma igreja que já está no nosso país há algum tempo, que uma dessas congregações até já é membro da Convenção e que é uma forma muito prática de fazer missões mundiais dentro do nosso país. Então, eu não me atrevo a dizer o nome do pastor, eu sou muito amigo dele, mas sempre erro, então para não cometer nenhum erro, vamos ouvir o que ele tem para partilhar connosco. Bom dia ou boa tarde a todos que estão a ver esta apresentação agora. O meu nome é Yuri Bodinchuk, eu sou pastor missionário na primeira igreja batista ucraniana em Queluz. Atualmente na nossa igreja temos 50 membros, mas também muitos jovens e crianças. Desde 2003, os nossos cultos têm lugar nas instalações da Igreja Portuguesa de Queluz. Nesta apresentação, poderão ver um pequeno resumo da atividade ou história da nossa igreja. Em novembro de 2002, começaram os cultos dominicais regulares na Igreja Batista de Queluz. No ano seguinte, foi assumido o Estatuto da Igreja, sendo esta a data considerada o aniversário oficial. Em julho de 2009, a Igreja foi registada na Aliança Evangélica Batista. Em 2010, na Convenção Batista Portuguesa. Em 2011, fomos registados como Igreja ao nível do Estado. Temos aqui uma foto da nossa Igreja em 2018. Sendo que a composição da igreja foi variando muito conforme os anos, como podem ver nas imagens seguintes. Aqui podemos observar a bênção dos diáconos e dos presbíteros na igreja. De seguida podemos também observar os vários batismos que foram realizados na igreja. Foram várias pessoas, várias idades, várias nacionalidades até. De seguida temos as fotos tiradas no dia do registro da igreja. Também temos depois
os seminários realizados ao longo de vários anos na Igreja e os devidos finalistas também. Os estudos bíblicos realizados em grupos pequenos já são uma prática recorrente da nossa Igreja e temos gostado bastante. Algumas fotos de algumas tradições da nossa Igreja. Temos também o Dia da Ação de Graças ou a Festa das Colheitas, como nós também costumamos designar. Alguns casamentos realizados ao longo dos anos. Chás de bebê. Bênção das crianças. Escola dominical. Festas feitas pelas crianças, pelos jovens. Os jovens a servir, os acampamentos, os vários acampamentos que foram feitos ao longo de muitos anos também. Encontros de jovens, encontros familiares, encontros de líderes, feitos a nível nacional e europeu, encontros e reuniões de homens, de mulheres, conferências, festas para os homens, festas para as mulheres, cultos de Páscoa, vários encontros realizados entre as igrejas, como por exemplo os festivais. E obviamente que agora na época de confinamento os nossos cultos foram mais assim e também foram uma grande bênção para todos nós, porque nós pudemos alcançar pessoas que estavam mais longe, pessoas que não tinham possibilidade de se deslocar às instalações da igreja. E enfim, foi uma grande bênção e estamos muito gratos ao Senhor por tudo. Como vocês já sabem, em 2010 a nossa igreja integrou a CBP. E tem sido uma grande bênção poder participar na vida da Convenção Batista Portuguesa. Nós oramos pela união das igrejas da Convenção Batista Portuguesa, que para nós são como a nossa família. Pedimos também que orem por nós, nomeadamente pela liderança da igreja, crescimento espiritual dos membros da igreja, abertura de novas igrejas e também pelo apoio financeiro. E como está escrito na Bíblia, no livro de Daniel 11:32, o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e fará proezas. É isso que nós desejamos para todos. Deus vos abençoe. Amados, muitos de vós, melhor do que eu, muito melhor do que eu, sabem o impacto que pode ter esta realidade que estes irmãos partilham connosco. Estar noutro país e terem um encontro com Cristo. A verdade é que muitos daqueles que foram aqui batizados, e por isso ele ter mencionado que a Igreja muitas vezes vai mudando, porque também por causa do movimento imigrante, muitos destes irmãos, o que aconteceu foi que imigraram e vieram encontrar Jesus no processo de imigração. Isso é um processo absolutamente sublime e maravilhoso de Deus. E quando regressam às suas terras, regressam com Jesus também. E eu creio que muitos dos irmãos sabem o que é isso, porque experimentaram direta ou indiretamente essa realidade nas vossas vidas. E é tão bom poder perceber isso e ser parte disso. E por isso eu queria muito, antes mesmo de podermos participar, porque uma das formas de participarmos neste projeto missionário, de facto, é com as nossas ofertas, envolvendo-nos dessa forma. Eu queria muito pedir que 2 irmãos possam orar neste momento. Orar por estes projetos, por estas vidas, por nós também, para que possamos, de facto, ser instrumentos de bênção, possamos ser sal e luz, mesmo à distância, e que o Senhor toque e dirija as nossas vidas também, no que diz respeito ao envolvimento na missão, onde quer que seja. Então eu vou pedir que possamos ficar de pé e a pedir a 2 irmãos que sintam no seu coração o desejo de orar nesta hora, que o possam fazer. E depois então iremos cantar o hino, e enquanto cantarmos o hino vamos entregar as nossas ofertas. Amém. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nos dás de podermos estar celebrando. Obrigado por nos tens dado saúde, por nos tens dado tudo aquilo que nós precisamos para possamos ter a nossa vida, Senhor, mas acima de tudo, para que possamos louvar e agradecer o teu nome. Ó Pai, nesta hora eu quero te agradecer porque num dia nós pudemos ter um encontro contigo. Amém. Obrigado. Agradecer pelas pessoas que tu puseste no nosso caminho posicionar nesse encontro contigo, ó Pai. Quero pedir, Senhor, que tu nos ajudes também a ser essa pessoa pelas outras. Sim, ser aquela pessoa que faz a tua obra aqui, Senhor. É verdade que é importante nós irmos, mas também é importante ser o salmo. É verdade. Também daqueles que nos quiserem
Verdade. Mas nesta hora em especial, eu quero te pedir que tu sejas com todos aqueles que aceitaram o desafio de ir, Senhor. Obrigado, Santo Deus. Os países onde eles estão, Senhor, que tu os guardes, que tu os protejas, que tu os dês sabedoria, Senhor, para eles pregarem a tua palavra, para que mais pessoas se possam salvar. Assim seja. Ó Pai, tu sabes que nem sempre é fácil, que por vezes são perseguidos, são injuriados por amor do teu nome, Senhor, mas nós pedimos que tu lhes dês forças, Senhor, que tu lhe abras o caminho, Senhor, para que o mundo te possa conhecer, Senhor, para que mais e mais pessoas possam ser salvas. Sim, seja, Pai querido. Amém. Ó Deus, põe no nosso coração o desejo de contribuir para esta obra, Senhor. Ajuda-nos a fazer a nossa parte através das ofertas, através, acima de tudo, da oração, Senhor. Oração para que as pessoas possam abrir os corações, Senhor. Orações para que nada falte àquele fogão, Senhor. E orações para que mais e mais pessoas possam ir, Senhor. Ó Pai, levanta obreiros para a tua obra e ajuda-nos a nós a sustentá-los com orações e com ofertas, ó Pai. Amém. Guarda-nos, Senhor. Protege-nos e abençoa-nos cada dia da nossa vida. Que oramos em nome do teu Filho. Amém, Pai. Amém. Estamos gratos, Senhor, por estar na tua presença. Obrigado, Pai. Estamos gratos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor em cada um de nós. Estamos gratos, Senhor, porque tu és o Deus grande e poderoso. Só a ti, Senhor, queremos falar a honra e toda a glória. Assim seja, Pai. Ó Senhor, nós queremos colocar na tua presença todos os teus missionários espalhados pelo mundo. Ó Senhor, onde quer que estejam, sejam para fora as dificuldades que enfrentem, ó Deus, que tu estejas com eles. Assim seja. Que tu os protejas, que tu os guardas e que tu lhes dês sempre da tua graça, Senhor, e do teu Santo Espírito. Ó Deus bendito, quando nossos corações desejam de contribuir, põe em nós o desejo, Senhor, de fazer missões, tanto orando como contribuindo, como com aqueles que estão à nossa volta, Senhor, sendo salvos e unidos. Obrigado, Senhor, por esta bênção que tu nos concedes de estar em tua vida. Obrigado. Pedimos uma bênção, Senhor, para todos aqueles que nos faltam nesta manhã. Sim, Pai, faz isso, Conhece querido. as razões, Senhor. Pai, abençoa. Se for por doença, Senhor, que tu puxes pela tua vontade, tu alivies os seus sofrimentos, Senhor. Se for por desmotivação, ou por estarem presos na fé, Senhor, visita-os também. E que eles possam, Senhor, voltar ao seu primeiro momento. Abençoa, Senhor, tudo que se vai seguir. Assim seja, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, o teu servo, e que as tuas palavras venham de encontro às necessidades da coração do presente. Nós possamos, Senhor, ouvir, mas também pôr em prática em todos os momentos da nossa vida. Amém. Fica connosco, Senhor, esta manhã. Que a honra e a glória sejam para ti. É o que nós pedimos agradecidos no nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós vamos então entregar as nossas ofertas e eu, como sempre, vou pedir que primeiro aqui este meu lado esquerdo possa vir pelo meio, depois retornar pelas laterais e depois o meu lado direito. Nós vamos cantar, entretanto, um hino. Amados, nós não cantamos um hino enquanto ofertamos. Eu queria muito que os irmãos estivessem atentos ao que vamos cantar, porque são palavras de grande compromisso. E eu espero que nós possamos cantar estas palavras enquanto ofertamos, mas comprometidos com aquilo que estamos a cantar, está bem? Então vamos ficar de pé enquanto ofertamos, vamos cantar o hino. Lá em cima os irmãos têm um recipiente onde podem deixar as vossas ofertas.
Podemos ficar sentados, por favor. Queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias, conforme está indicado em 1 Coríntios, capítulo 9, é o texto proposto pelo Departamento de Missões também. O versículo 23, de facto, é o mote deste ano de missões mundiais. 1 Coríntios, capítulo 9, e vamos ler a partir do versículo 16 até ao versículo 23. 1 Coríntios 9, 16 a 23. A palavra do Senhor diz assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como o judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém. E que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Amados, chegados aqui depois de algumas semanas em que fomos partilhando e caminhando ao longo do texto profético de Miqueias, eu preciso de partilhar, creio que novamente, já o fiz anteriormente, mas reafirmar o facto de ter sido completamente e totalmente surpreendido pela intervenção do Senhor através do profeta Miqueias. Independentemente das circunstâncias mais ou menos difíceis em que nos possamos encontrar, tal como Miqueias, saber o que Deus deseja de mim vai ser sempre o mais importante. E hoje, olhando para este texto do apóstolo Paulo, trazido através do apóstolo Paulo, eu gostaria muito que nós pudéssemos fazê-lo, lembrar o que é que Deus deseja de mim e de cada um de nós. Os irmãos lembram-se, em Miqueias 6:8, o que é que o Senhor deseja de nós? Que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com Ele. É isto que o Senhor diz que é bom e o que deseja. E foi tão importante ouvir estas palavras do Senhor e perceber que tudo isso deve acontecer quando no nosso coração, tal como no coração de Miqueias, germina o desejo e a determinação que leva Miqueias a proclamar e a declamar aquilo que eu espero que nós também possamos declarar e que lembramos no domingo passado, no capítulo 7 e no versículo 7. Que possamos olhar para o Senhor, somente para Ele. Que possamos ter a nossa esperança somente no Senhor. Ele que é o Deus da nossa salvação, na certeza que o meu Deus, o nosso Deus, nos ouvirá. Eu espero mesmo e desejo e oro para que toda esta intervenção de Deus através do profeta Miqueias possa se enraizar e possa tocar os nossos corações, independentemente das circunstâncias. E como nós, ultimamente, temos sido abalroados por circunstâncias absolutamente
surpreendentes. Se qualquer um de nós na nossa vida temos vivido grandes terremotos e qualquer tipo de imagem caótica, a pandemia que nós temos lidado nos últimos meses é, sem dúvida nenhuma, um momento impactante, difícil das nossas vidas. E nesta jornada, com tudo o que isto tem trazido à nossa vida, que o Senhor tem trazido à nossa vida, precisamos de lembrar o que é que o Senhor diz que é bom e que deseja de nós. Que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com Ele. Enquanto o ouvimos, falamos com Ele, esperamos nele, na certeza que Ele é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Amém, amados? Amém. Olhando para este texto, eu fico a pensar, amados, ainda pensando no texto de Miqueias, que estas intervenções deste tipo que Deus tem que ter connosco deveriam ser verdadeiramente desnecessárias. Caminhar com Deus de acordo com a sua vontade e propósitos deveria ser algo absolutamente normal e natural para o seu povo. Certo? Deveria ser. Deveria ser algo absolutamente natural para aqueles que se dizem discípulos, para aqueles que se identificam como filhos de Deus. Não deveria ser necessário, tal como Deus teve que dizer através de Miqueias, e Ele nos disse, entretanto, também a nós, vocês não se lembram do que é que eu tenho feito por vocês? Vocês têm-se esquecido? Infelizmente, amados, infelizmente, eu estou constantemente a necessitar deste tipo de intervenções. Infelizmente, eu estou constantemente a ser abalroado novamente por estas palavras, porque eu preciso de ser lembrado destas verdades. E estas verdades, quando eu as esqueço, quando eu não as vivo, têm-me trazido prejuízo, tal como trouxe ao povo de Israel, tal como tem trazido, inevitavelmente, ao seu povo hoje, à Igreja. Se há alguém, amados, que viveu esta realidade e que é, sem dúvida nenhuma, um exemplo para nós, e que Deus decidiu também usar como intervenção na nossa vida, é o apóstolo Paulo. Sem dúvida nenhuma, amados. E hoje, quando somos desafiados a incorporar a missão que Deus nos deu, como parte desta experiência de caminharmos com Deus, quando nós fazemos esse processo de incorporar esta realidade, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, o apóstolo Paulo é um exemplo extraordinário para todos nós. Eu já tenho partilhado aqui, se o Senhor nos der a graça e a possibilidade de no céu nos conhecermos, e, portanto, já sabem, quem chegar primeiro espera, ficamos à espera dos outros irmãos, à porta, já sabem, mas eu quero dar alguns abraços lá no céu. E o apóstolo Paulo é um deles. Os irmãos não se preocupem porque temos a eternidade toda, portanto há tempo para todos, mas eu quero dar um abraço ao apóstolo Paulo, eu quero ouvi-lo, eu quero partilhar com ele. Mas, entretanto, ele tem tanto para nos dizer, tanto para nos dizer. Quando pensamos na missão que Deus nos deu, a conhecida Missio Dei, a expressão vulgar que às vezes usamos, até de uma forma de caricatura, vá um de nós que eu fico aqui, infelizmente, tem sido uma caricatura muito real naquilo que é a nossa resposta em relação à missão. Vá um de nós, eu fico aqui, mas vá um de nós, estamos envolvidos, mas que sejam outros a ir. E aqui, amados, temos que separar naturalmente, e como eu já lembrei, isto de questões de missões mundiais e nacionais, isto é meramente administrativo. A Bíblia não faz esta distinção. A Bíblia dá-nos uma missão. E a missão é a missão que Deus nos deu. E é nessa e com essa que nós temos que estar comprometidos e envolvidos. E eu espero que o apóstolo Paulo nos venha hoje incomodar suficientemente ao ponto de nós nunca mais respondermos de uma forma mais ou menos consciente, vá um de nós que eu fique aqui. Agora, amados, isto é muito incómodo, muito incómodo. Ontem estive com a Lena, com o Edu e com a Yasmin no concílio do Pablo Peixoto. Os irmãos, ele já nos visitou algumas vezes, é um querido irmão que
conhecemos há alguns anos, trabalhou na zona de Viseu durante algum tempo e agora está a cooperar com a igreja de Alcobaça. E outra foi o concílio pastoral dele. E enquanto ouvia aqueles que interviam, tanto destas coisas me foi novamente chocalhando no coração e realmente sendo muito incomodado, porque isto é muito incómodo, muito incómodo. Vamos então olhar para o apóstolo Paulo, amados. O apóstolo Paulo recebeu diretamente a missão da parte do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos lembram-se? Vamos ler alguns textos para nos ajudar nesta caminhada. Lá em Atos capítulo 9, versículo 15, Deus, através de Ananias, dá esta missão ao apóstolo Paulo. O Senhor fala com Ananias e diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer em meu nome. Paulo recebeu a missão diretamente do Senhor Jesus Cristo. Já agora aqui está missões nacionais e mundiais, porque era para os gentios e era para o povo de Israel. Mas vamos esquecer isso. Missão de Deus. Paulo recebeu essa missão de Deus. Ele foi comissionado, porque nós acreditamos que isto acontece, porque a Bíblia nos diz também, nos ensina, e a experiência do apóstolo Paulo é uma evidência. Isso acontece na igreja e a partir da igreja. E por isso o que aconteceu lá na igreja de Antioquia, peço desculpa, Joel, podes puxar atrás que eu sem querer cliquei 2 vezes. O texto de Atos capítulo 13 registra exatamente: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manahem e Colasso de Herodes, e Tetraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que lhes tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Foi na igreja e a partir da igreja que eles foram comissionados para ir em missão. Deus, através do Senhor Jesus e falando através de Ananias, deu-lhe a missão, foram enviados e comissionados na igreja de Antioquia. E esta missão que Paulo tinha foi muitas vezes confirmada e reafirmada pelas suas próprias palavras. Quando ele escreve lá ao jovem Timóteo, ele lembra isso: para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Esta era, sem dúvida nenhuma, a declaração inequívoca que Paulo sabia a missão que tinha recebido. Mas para mim, se há de facto uma expressão impressionante e sublime deste apóstolo Paulo, nós a encontramos lá em Romanos capítulo 1, quando ele diz: pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo estava absolutamente comprometido com a missão que recebera do Senhor Jesus Cristo, tendo sido comissionado e enviado pela igreja de Antioquia. Ele interiorizava no seu coração esta missão. Mas isto foi Paulo. Nós não temos recebido a mesma missão. E óbvio que nós vamos ter que ir a um texto que nos é subejamente conhecido. Eu tenho mesmo para mim, amados, que os textos mais conhecidos da Bíblia têm sido o que provavelmente nós mais temos ignorado. De tão conhecidos que são, nós os temos desvalorizado na nossa vida. E Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que nós melhor conhecemos e que se calhar não tem tido o impacto que deveria ter na nossa vida. Porque aqui o Senhor Jesus fala comigo e fala com cada um de nós, com cada um dos seus discípulos. E Jesus, de uma forma muito simples e objetiva, dá-nos uma missão aos seus discípulos, aos seus filhos. E eu até vou pedir que nós a possamos ler, para o caso de não nos lembremos, vamos ler todos juntos. Está projetado, é fácil, podemos juntar as nossas vozes, então vamos ler juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Simples e objetivo. Ir
Partilhar, fazer discípulos, ensinar, participar no processo de novas vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, obviamente capacitados, dirigidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo que estará connosco. Amados, hoje não vamos esmiuçar este texto. Eu creio que ele, obviamente, tem muito para nos dizer, mas é só para lembrar que todos nós recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo esta missão. O apóstolo Paulo recebeu, e se os irmãos não tinham recebido, hoje já não têm desculpa. Temos esta missão. Amados, os versículos, e agora voltando ao texto de Coríntios, eu espero que os irmãos possam manter as vossas Bíblias lá no texto de Coríntios. Estes versículos de 1 Coríntios, através do apóstolo Paulo, e permitam-me que faça, porque é um erro não o fazer, contextualizar aquilo que Paulo está a falar. É curioso que Paulo até está a falar nesta parte do texto e da carta à igreja em Corinto sobre salários. Veja bem, ele está a falar sobre o pagamento que deveria ou não existir para aqueles que trabalham a tempo integral no reino. Não esquecendo isso, eu queria pedir a nossa atenção, porque neste processo Paulo, de uma forma sublime, abre o seu coração, ele apresenta a sua visão, que também é resultado da sua experiência do envolvimento na missão. Ele, neste texto, também apresenta a sua motivação, ele declara o seu compromisso e, obviamente, não podemos perder o contexto que ele logo no início desta carta coloca, em que Jesus, obviamente, é sempre o ponto de partida. Jesus é sempre o ponto de partida. Podemos ir ao capítulo 1 desta carta, algumas páginas antes, os irmãos podem virar, capítulo 1, e podemos começar até pelo versículo 1. É habitual o apóstolo Paulo apresentar-se, e quando se apresenta diz logo tudo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele apresenta-se logo como enviado do Senhor Jesus Cristo. Noutras cartas ele apresenta-se como servo de Jesus. O Dolos de Jesus Cristo, o escravo acorrentado ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele continua, se formos um pouquinho mais à frente, no versículo 17, ele diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria da palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo estava absolutamente e totalmente focado e centralizado na cruz, em Jesus Cristo, naquele que é a razão, aquele que lhe deu a missão e que é a razão desta missão. Mas não esquecendo isto, lembrando, mais do que não esquecer, lembrando isto e interiorizando isto também no nosso coração, porque se Jesus nos deu a missão, Ele é a razão desta missão também para nós. Eu queria muito que nós pudéssemos considerar as palavras e a experiência de Paulo, que certamente precisam de ser relembradas e reconsideradas no nosso coração. Princípios, alguns deles muito desconfortáveis, e eu espero que nós estejamos preparados para ficar desconfortáveis. Mas assumir que estar envolvido na missão, na Missio Dei, na missão de Deus, inclui, e quando olhamos para o versículo 16, inclui o Evangelho. E os irmãos agora pensam e dizem: pastor, é óbvio que inclui o Evangelho. Amados, eu temo que nós temos cometido esse primeiro erro na missão. Temos esquecido que a missão é Evangelho. Boas novas. E às vezes temos-nos perdido e nos distraído com tantas outras coisas, em vez de pensarmos no Evangelho. E já agora, isto é resultado de ontem, porque ontem o Pablo teve que responder a estas perguntas todas, já agora, o que é o Evangelho? O que é que a Bíblia nos diz que é o Evangelho? Vamos recordar alguns textos. Vamos logo começar outra vez com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo dá-nos uma grande e maravilhosa descrição do que é o Evangelho. E ele diz que o Evangelho é o poder, é o dinamite para quê? Para dar salvação a todo aquele que crê. É o poder de Deus para transformar, para implodir uma vida tal como ela era e agora ter uma nova vida. É isto que é Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, e Marcos descreve isso muito bem, logo no início do seu ministério, começou a pregar este Evangelho. Ele pregava um Evangelho com dois temas: fé e arrependimento. Era isto que ele vinha falar. Era este Evangelho que ele anunciava. Crede e arrependei-vos. Num texto que é provavelmente dos mais conhecidos
e que nos ajuda tanto lá de Atos capítulo 16, em que Paulo está com Silas, aquele episódio da prisão, e está lá com o carcereiro. Qual foi a mensagem que eles deram àquele homem? Quando ele perguntou o que é que eu preciso para ser salvo? Eles pregaram-lhe o Evangelho. O Evangelho é este: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Com tudo o que isto significa, o versículo a seguir diz que eles lhe explicaram, lhe ensinaram a palavra. Tudo o que significa crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Isto é que é o Evangelho, amados. É isto que é o início. Paulo diz aí no versículo 16 que ele anuncia o Evangelho. E o que ele anuncia é exatamente isto. E nós precisamos de interiorizar no nosso coração que estar envolvido na missão começa pelo Evangelho, que é a única coisa que nós temos para pregar, amados. Nós não temos mais nenhuma outra mensagem a não ser o Evangelho salvador do Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo também nesse texto, logo ainda no versículo 16, lembra-nos que estar envolvido na missão tem que nos levar a compreender que isto é uma obrigação. E é aqui que isto começa a ficar desconfortável, amados. Uma obrigação. É verdade, amados. O apóstolo Paulo diz aqui que isto é uma obrigação. Ele sente-se como obrigado, constrangido. Lá em 2 Coríntios, depois na segunda carta, no capítulo 5, a partir do versículo 13, ele diz exatamente: estou constrangido pelo amor de Cristo a pregar este Evangelho, a levar esta mensagem. A ideia que está aqui por trás é que é algo que não nos permite ficar quietos. Paulo não podia ficar parado. Ele sentia a obrigação, o impulso de pregar este Evangelho. Então, mas se é um Evangelho de graça, eu vou fazê-lo por obrigação? Paulo diz que sim. Uma obrigação exatamente motivada pela presença deste amor. O Jonathan Edwards, que era muito pregador puritano, que era muito duro nas suas palavras, ele dava um exemplo, eu já partilhei isto com os irmãos, um exemplo difícil e até arrepiante, mas era assim que ele sentia esta obrigação. Quando ele falava sobre este assunto e sobre a necessidade de estarmos comprometidos em pregar este Evangelho, ele dizia: olhem, a vossa casa está a arder e o vosso filho está no primeiro andar. O que é que vocês fazem? Eu tenho a certeza que qualquer pai ou mãe aqui não queria saber da sua vida. Entrava por o edifício adentro para salvar o seu filho. Esta era a forma de Jonathan Edwards nos dar esta perspectiva da obrigação. Como? Ai de mim, diz Paulo, ai de mim se ficar calado, quando eu tenho experimentado e tenho no meu coração tão preciosa mensagem, tão precioso Evangelho. Mas o versículo 19, e amados, eu nunca tinha entendido este versículo desta forma. E não é nada de novo, está lá, a limitação é minha, é muito claro no versículo. Mas no versículo 19, Paulo está literalmente a dizer que incorporar a missão e o cumprimento da missão na nossa vida enquanto caminhamos com Deus leva-nos a ser escravos daqueles a quem levamos o Evangelho. Sermos escravos daqueles a quem levamos o Evangelho. Ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Ou seja, nós precisamos de ter a atitude de escravo perante aqueles a quem vamos levar o Evangelho. Eu nunca tinha entendido nesta perspectiva e fico muito incomodado com esta perspectiva. Eu tenho que ter a atitude de escravo, de servo, de pessoas que às vezes nem nos querem ouvir, pessoas que querem rejeitar este Evangelho. É isto que Paulo está a dizer. Não só é uma obrigação, mas eu tenho que ter no meu coração a atitude que quando eu vou levar este Evangelho, eu estou lá para servir aquelas pessoas, para que elas possam entender e ouvir e receber. Amados, no versículo 20, Paulo diz que estar envolvido nesta missão inclui
ceder no que não é essencial. Paulo estava preparado para ceder naquilo que não é essencial. E o essencial é a mensagem do Evangelho. É Jesus Cristo. O resto eu posso ceder. Se não é essencial, eu posso ceder. Se é essencial, eu não cedo. E Paulo nunca cedeu no que era essencial. Mas ele está aí a dizer, com os judeus, eu deixo de lado aquilo que não é importante. Eu até conheço isso. Mas no essencial eu estou lá para lhes partilhar. E se eu tiver que ceder em alguma coisa que não é essencial, eu vou ceder para que possa cumprir esta missão. O versículo 21 e 22 fala-nos sobre a nossa capacidade, a nossa necessidade de nos adaptarmos, para nos identificarmos com aqueles a quem estamos a levar o Evangelho, mesmo quando isso até nos possa parecer rejeitável. E ele diz, eu vou-me fazer como um deles. Um amigo meu, pastor, a certa altura estava a pregar sobre este texto e estava tão entusiasmado que estava, eu faço-me pobre para os pobres, rico para os ricos, ladrão para os ladrões. Não, ladrão não, isso não. Não vou ser ladrão para estar com os ladrões. Mas, amados, temos que ceder, temos que nos adaptar. Temos que nos adaptar, amados. E Paulo dizia, Paulo é a excelência da comunicação no que diz respeito à sua adaptação, para que com quem ele estava pudesse ser ouvido. O versículo 23 é absolutamente radical. Depois de ele já ter dado esta perspectiva, ele diz, eu faço tudo, eu faço o que for necessário para levar esta mensagem. E ainda assim, e este versículo 23 é importante por isso, ainda assim, sou apenas um cooperador. Porque quem faz a obra é Cristo. Eu sou um mero cooperador. Como o Senhor Jesus dizia, um servo inútil, mas que o Senhor decidiu usar para a missão. Amados, esta missão, a missão de Deus, e obviamente este texto tinha tanto mais para nós esmiuçarmos, mas... Amados, esta missão de Deus, perante tudo aquilo que Paulo aqui partilha connosco, obviamente não pode ter da nossa parte uma resposta, vá onde nós que eu fico aqui. Este Evangelho, se de facto este Evangelho tocou a nossa vida, se de facto este Evangelho transformou, se de facto ele nos deu uma nova vida, se de facto este Evangelho de Jesus Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida, ele só pode ter da nossa parte uma resposta e um compromisso tal como Paulo aqui nos apresenta. Totalmente comprometido com o Evangelho, sentir a obrigação, uma atitude de escravo perante aqueles a quem vamos levar o Evangelho. Não me interessa o que é supérfluo e paralelo, eu vou-me focar no essencial, fazer o que for necessário para nos adaptarmos, para sermos ouvidos, ser absolutamente radical. E ainda assim sermos apenas cooperadores de Cristo para a partilha deste Evangelho. E dizer, eis-me aqui, amado, envia-me a mim. Hoje é dia 25 de Abril. Os irmãos já perceberam isso. Este dia é cheio de significado. Para mim é cheio de significado por diversas razões. No que diz respeito ao 25 de Abril de 74, ele é importante para mim porque foi o início do processo de algo que Deus queria fazer. E eu peço desculpa por destruir o sonho de alguns, mas o 25 de Abril, de facto, aconteceu porque a minha esposa estava lá no fim de Angola, muito longe, eu nunca mais ia encontrar. E acho que Deus pensou que era mais fácil fazer uma revolução do que me mandar para Angola. Então, ela veio até nós. E então, o Senhor começou esse processo no dia 25 de Abril. Obviamente, não quero ser ofensivo para tudo o que isto significou, porque para a família da Lena também foi muito doloroso. Mas há 19 anos atrás, este dia simboliza o dia em que a nossa empresa fechou. Depois de 24 anos de investimento, pensávamos que era aquilo que Deus queria e Deus, de uma forma assim abrupta, disse-nos não é mais isto. E foi um dia muito difícil. Coincidiu porque o Senhor providenciou graciosamente isso, que eu e a Helena pisássemos pela primeira vez a terra dos Açores.
Eu tinha agendado um concerto com uma banda com quem tocava na altura, íamos dar concertos e coincidiu. Portanto, no dia 23 encerrámos a empresa, no dia 24 viajámos para os Açores e no dia 25 dávamos o primeiro concerto lá. E conhecia assim os Açores. Um ano depois, no dia 25 de abril de 2003, eu e a Helena e um grupo de irmãos pisava pela primeira vez, eu pela primeira vez, outros não, a Ilha Terceira. Íamos lá à Ilha Terceira, nos Açores, num projeto missionário da turma de evangelismo. E esse dia é significativo porque esse dia foi o início de outra revolução. Se no ano anterior Deus tinha tirado um obstáculo da nossa vida, que era a empresa, no ano seguinte Deus pôs-nos perante um desafio. E pouco mais de um ano depois, a dia 18 de agosto de 2004, eu, a Helena, a Marta e a Raquel aterrávamos na Ilha Terceira. O Filipe ainda era um projeto que não tinha chegado, foi bênção lá dos Açores. Amados, eu nunca tive a noção daquilo que Deus podia fazer ou queria fazer da minha vida. Mesmo quando fomos no primeiro projeto missionário, o meu projeto missionário era cabos, amplificadores, guitarras e outras coisas. Era apoiar o trabalho evangelístico das igrejas. E de repente Deus transformou isso tudo e fez uma revolução. Houve um dia em que, de facto, compreender a missão de Deus incluiu, no nosso caso, e amados, eu estou a dizer isto, mas eu sei que nem todos vão fazer, Deus não está a dizer a todos para fazer o mesmo. Mas no nosso caso aconteceu que, de repente, ouvir esta convocação significou fazer as malas e ir embora. A minha mãe, a certa altura, quando eu tentava explicar a razão pela qual íamos para os Açores, ela dizia, mas eu orava ao Senhor pela vontade de Deus para a tua vida, mas isso não. Ir para os Açores não. Porque nos íamos afastar dela. Ela, coitadinha, não se queria afastar de nós. Não, tudo, ó Deus, tudo menos isso. Eles irem-se embora, não. Mas foi isso que o Senhor quis. Amados, ou nós assumimos no nosso coração que a missão de Deus é a missão que Deus tem colocado perante todos nós, e cada um de nós, na idade que temos, na circunstância que estamos, o Senhor nos vai dar a forma prática de partilharmos este Evangelho, sentindo este peso de obrigação. Ai de mim se não partilhar este Evangelho. Tendo esta atitude de que amamos tanto aqueles a quem estamos a partilhar o Evangelho, que nós vamos fazer tudo o que for necessário para cooperar com o Senhor, para que, de alguma forma, venham a conhecer este Evangelho. Ou nós interiorizamos isso na nossa vida, ou então não estamos a entender o que o Senhor nos está a dizer. E eu preciso muito ser lembrado disto na minha vida, para não me desviar do caminho para o qual o Senhor nos tem chamado, a mim e a todos nós. E já agora vamos desmistificar que a missão não é dos pastores nem dos missionários. A missão é dos filhos de Deus, certo? Amém, amados? Não se esqueçam que a dizer amém estão-se a comprometer com a missão. E estão a dizer, ok, Deus, eu aceito e compreendo que esta é uma missão que tu nos tens dado a todos. Vamos orar, vamos ficar de pé, amados. Pai querido, quando nós estamos perante Ti e o nosso coração tem como único objetivo glorificar o Teu nome, honrar-Te como Tu és digno de ser honrado. Quando nós estamos aqui reunidos como Teu povo com o grande objetivo de mais uma vez Te declarar que Te amamos acima de todas as coisas. Oh Pai, Tu sabes como às vezes é difícil para nós entender que a Tua intervenção de amor nas nossas vidas é tantas vezes nos exortar, nos incomodar para aquilo que Tu queres para nós e de nós. E por isso nesta hora, Pai querido, mais uma vez querendo fazer em tudo, em todas as coisas, manifestação do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa adoração a Ti, eu peço-Te, Pai, que o Teu Santo Espírito possa agir agora como só Ele pode agir. A Tua palavra possa penetrar nos nossos corações como só ela pode penetrar. E que cada um de nós aqui presentes, na Tua presença, possamos ouvir da Tua parte aquilo que Tu queres dizer a cada um de nós neste dia, Pai.
na certeza que queremos, sem dúvida nenhuma, Pai, amar-te e estar comprometidos com aquilo que tu queres de nós, para nós e de nós, Pai. Dirige as nossas vidas, Pai. Dirige os nossos passos. Capacita-nos pela ação do Teu Santo Espírito e faz de cada um de nós instrumentos, cooperadores desta missão que é Tua e na qual Tu nos tens dado o grande e enorme privilégio de ser parte. E nesta hora, Pai, eu quero pedir que este Santo Espírito, o Teu Santo Espírito, possa falar. E se algum de nós aqui presente, Pai, ainda não tenha dado este passo na Tua direção, que também o Teu Santo Espírito possa tocar, incomodar e que hoje possa ser dia de salvação nessa vida. Pai, orando mais uma vez em gratidão, em submissão, pedindo a Tua graça e a Tua bênção sobre as nossas vidas, nós oramos no nome que é sobre todo o nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos ficar sentados, vamos escutar o pós-lúdio e depois iremos sair e que o Senhor abençoe as nossas vidas. Thank you.